O Lula tá querendo mostrar serviço. Uma coisa, isso vocês precisam separar, uma coisa é o debate político ligado a essa disputa entre esquerda e direita em redes. O debate, em termos de volume de redes, eu não sei dizer quem está maior. A esquerda tá com números grotescos de likes e views, tá defendendo bandido. Então existe um público militante em rede social que gosta de defender bandido. Eu entendo. Piranhas de internet, estudantes universitários, ongueiros safados, professores de ciências sociais com cheiro de camisinha, toda essa gente tá ali muito ativa. E existem as centenas, aos milhões, as pessoas existem aos milhões, entendeu? Essas pessoas estão ali, elas estão ali, né, falando, dando suas opiniões na rede, mas elas não são exatamente a pessoa comum. A pessoa comum não tá no Twitter. Então a pessoa comum tem opiniões mais simples do que esse esquerdista de Twitter. E essa pessoa quer bandido preso e bandido morto. Então uma coisa é o debate público que tá lá pau a pau, e outra coisa é o mundo concreto, em que, né, ainda existem pessoas que defendem bandido, infelizmente, mas a coisa não está, vamos dizer, encarnecida no mundo real. Assim, as pessoas são claramente a favor do endurecimento de leis penais. Isso explica a reação do Lula. Porque como é que é a reação do Lula? De um lado ele precisa mobilizar a militância pra ferrar o Cláudio Castro e pra ferrar a polícia do Rio de Janeiro. Isso eles estão fazendo. De outro, ele precisa sinalizar para a população que ele combate o crime também. Então ele vai vir com declarações e posições que vão soar contraditórias e vão aparecer para vocês cheias de armadilhas. E eu preciso mostrar isso para você. Tá na 2, né? Sim. Eu preciso mostrar para você. Então bota ali o tweet, olha só. Ele mandou: me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da PF que fossem ao Rio para encontro com o governador. Entendi, vocês não liberaram blindados pro governador fazer a operação junto com a polícia. Mas agora que a operação cresceu, aí você precisa participar, né? Você que ordenou e tal. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e espalhando drogas e violências pelas cidades. Precisamos de um trabalho coordenado que atinja a espinha dorsal do tráfico sem colocar policiais, crianças e famílias inocentes em risco. Começou. Aqui ele já tá avisando, precisamos de lembra o papo da inteligência, precisamos de inteligência, de operação na minha linha. E depois eu vou pedir pro Riso já ir separando o vídeo do governo federal, que eu também respondi, né, que eu falei, é vídeo de piranha, não sei o quê, que claramente foi algum tipo de piranha que fez o vídeo, pra mostrar como é que essa narrativa se constrói. Então ele avisa o seguinte, ó, eu não concordo, é importante combater o crime, mas do meu jeito é melhor, é isso que ele tá falando. Não existe um jeito dele, porque não existe combate dele efetivo a crime nenhum. Aí ele fala: foi exatamente o que fizemos em agosto na maior operação contra o crime organizado da história do país, que chegou ao coração financeiro de uma grande quadrilha envolvida em venda de drogas, adulteração de combustível e lavagem de dinheiro. Entenderam pra onde ele vai? Sacou, Riso? Ele tá atacando a operação do Castro, ele tá avisando, não vai haver enfrentamento armado, a gente vai atingir o coração com grandes operações. Meu amigo, o PCC tá de pé. O PCC continua com suas operações. E por mais que eles tenham pego elos, o PCC continua operando dentro do estado de São Paulo nas mesmas posições que ele sempre operou. Nada mudou. A rota da droga, a rota caipira que termina no Porto Santo está funcionando. E no fim do dia você vai precisar eliminar algumas pessoas e retomar algumas áreas no processo. Especialmente na questão do Comando Vermelho, que tem uma estratégia mais primitiva que a do PCC e que ocupa territórios. Então não adianta falar que a mesma estratégia que funciona com o PCC vai funcionar com o Comando Vermelho, porque não é verdade. São estratégias diferentes e isso é coisa de quem não entende do riscado. Melhor, não é nem que não entende, eles estudam isso. O PT é aliado do crime organizado e eu repito, o PT, partido do Lula, é amigo, é sócio, é parceiro do crime organizado. E aí ele termina: com a aprovação da PEC da segurança que encaminhamos ao Congresso Nacional, vamos garantir que as diferentes forças policiais atuem de maneira conjunta no enfrentamento às facções criminosas. Vamos lá. Acho que temos aí, né, uma construção. Ele avisa que, no fundo, ele tenta criticar o Castro. Ele fala que ele tá preocupado com segurança. Ele fala que ele combate melhor. E no fim do dia, ele termina avisando que tem que passar a PEC dele. Ele foi respondido por quem realmente deveria estar ocupando a presidência da República, que é esse sujeito aí, esse tal de Renan Santos MBL, que me parece ser um sujeito mais bonito, mais inteligente, um cara que, pô, já saiu com mulheres lindas da Suécia. Esse cara jamais terminaria com uma janja. Digo isso, estou fazendo passar um comentário impessoal, frio, tá? Imparcial sobre essas duas figuras presidenciáveis, né? Porque provavelmente esses caras vão se encontrar no segundo turno. Tô fazendo uma análise fria aqui. Lula e Renan vão se encontrar no segundo turno. E eu tô gostando mais desse Renan, tá? Aí ele falou: a PEC da segurança é um instrumento que permite controle total das polícias pelo seu governo e por conselhos de ONGs de intelectuais fumetas e traficantes. Essa
M não é parte da solução, é o agravamento do problema. E aí, esse Renan teve 4 mil likes, né? Já tá barulhento no Twitter. Pra um cara que acabou de um movimento que faliu, até que tá barulhentinho esse Renan, hein, Riso? Tá fazendo o seu barulhinho, sim. Tá fazendo. Tamo quantos seguidores, tamo quantas pessoas ao vivo, Riso? 2.900 no canal vermelho e mais 1.300, 400, vai, 1.400 no canal do Renan. Então tamo com 4.200. Vamos lá. Pessoal, like na live. O que o Renan tá dizendo isso? O que o Renan tá falando aí, meus queridos amigos? O que o Renan, né? O que eu tô falando? A PEC de segurança pública é uma armadilha e ela realiza um sonho antigo das esquerdas brasileiras. Entenda uma coisa. A esquerda brasileira acredita que a polícia militarizada, a polícia militar, ela é parte do aparato repressivo fascista ligado aos estados do Brasil. A polícia militar, para eles, é uma entidade fascista e há muito tempo as esquerdas brasileiras tentam desmilitarizar a polícia. Digite quem nunca viu a campanha, vamos desmilitarizar, precisamos desmilitarizar a polícia. Já teve muita campanha sobre isso. Quem nunca viu a música? Não acabou! Tem que acabar! Eu quero o fim da polícia militar! Né? Aí muita vagabunda dançando, muito cara fedegoso, aquela gente nojenta pulando lá, querendo acabar com a polícia militar. Isso é um tema recorrente, porque eles consideram que a polícia militarizada, a estrutura hierárquica militarizada da polícia, impede que a polícia se torne uma polícia democrática, aberta, do bem. Então, a polícia militar é uma instituição problemática na lógica deles. De um lado, vamos lá, o Hugo Chávez chega ao poder na Venezuela alguns anos antes do PT, acho que foi uns 3 a 4 anos antes do PT chegar no Brasil. O Hugo Chávez avança com os arranjos dele e ele consegue rapidamente tomar, vamos dizer, parte das forças armadas venezuelanas. Até tem um golpe que tentam dar contra ele, mas não funciona. E ele vai lá e faz essa tomada. As Forças Armadas brasileiras, elas são muito ideologizadas e muito fechadas na própria herança e eles não se tornam petistas. É muito difícil você ter lideranças de esquerda lá, ok? Então o PT viu problemas em avançar isso, só que tinha um problema ainda maior. As Forças Armadas no Brasil, em grande medida, são um tigre de papel, elas não participam de conflitos armados. Quem está participando recorrentemente de conflito armado no Brasil é quem, Rafael Almeida Rizzo? As facções? E contra quem? Entre elas? Não, a facção tá enfrentando quem no dia a dia? As pessoas de bem. Não, quem que troca tiro com o faccionado? Poxa, Rizzo, um raciocínio mais óbvio. A polícia! A polícia? A polícia! Poxa. Então, a polícia é o inimigo natural da facção. E a polícia são, basicamente, centenas de milhares de soldados. Nem sei se dá milhão. Procura quantos policiais militares existem no Brasil, tá? Talvez dê milhão. Operam, atiram, estão na ativa, rodando as cidades. E são militarizados e hierarquizados. Na prática, existe um exército que está atuando numa guerra no Brasil todos os dias. Chama-se Polícia Militar. E eles não conseguem a infiltração que eles querem. Nunca conseguiram. E mais, a polícia, diferente do comando das Forças Armadas, ela está 450 mil... policiais militares. A polícia não conta... Desculpa, a polícia obedece o governador. Então há um espaço de hierarquia e de autoridade para o governo estadual, que é o exercício do controle da segurança no seu estado, e se dá através do comando da polícia. E o PT, com a sua senha centralizadora e bolivariana, há muito tempo que resolveu isso. Eu estou falando a coisa de 20 anos. Eu era estudante de direito à época e essas discussões já rodavam na universidade. Desmilitarizar a polícia. Precisamos de uma força nacional de segurança. O PT lutou muito para que no governo da Dilma houvesse lá aquela força nacional, que hoje não significa nada, ela não serve para nada, só paga salário alto lá pros caras, tá? Não tem nenhuma relevância no combate à segurança. Mas era um desenho que eles queriam construir, tá? De uma força central. Pois bem, eles nunca conseguiram resolver isso. O tempo passou, o PT saiu do poder graças ao nosso trabalho no impeachment. E aí o PT retorna ao poder logo após as esquerdas perceberem, não só as esquerdas, todo mundo perceber, uma infiltração bolsonarista nas polícias. Então o que acontece? Não apenas as polícias não são petistas. Durante os governos do Bolsonaro, houve certo grau de infiltração das ideias do bolsonarismo nas polícias e imaginava-se que os bolsonaristas tentariam usar os policiais nos estados
contra os governadores ou como exército para um determinado golpe. Tá? O Alan dos Santos foi pego na casa dele com materiais em que ele tentava, durante o período da pandemia, organizar sublevações de policiais contra a ordem dos governadores, policiais e guardas metropolitanos. Então, essa discussão rolou muito. Digite se você lembra dessas discussões nesse período. E isso abriu muito o olho de quem? Do STF. A Suprema Corte ficou de olho aberto e falou, um dos caminhos pro golpe do Bolsonaro na cabeça deles era o quê? Era uma sublevação militar, com policiais, a outra era com as Forças Armadas. Quando o Bolsonaro cai, uma das ideias é, precisamos acabar com essa farra, precisamos concentrar e dominar as polícias. Até porque existe uma bancada policial muito grande. Então, a PEC da segurança pública, ela surge num contexto em que STF, PT e tal, juntam seus muitos interesses, combate ao fascismo, defesa da democracia, tá? Misturam esses interesses e centralizam a operação das polícias no governo federal. Esta é uma ideia que partiu, na verdade, do STF, não foi uma ideia que partiu do governo federal. E, por favor, se você já me viu falando disso em 2023, lembre-se, eu dei a letra. Tem gente aqui que tá me assistindo, você lembra disso? Eu falei isso em 2023, falei assim, Renan, eu lembro, Renan, eu falei em 2023, este era o plano. Eu citei, o Lewandowski está falando nisso, o Gilmar está falando nisso, tem um plano, eles estão fazendo eventos, a construção era sobre isso. Quando o Lewandowski se tornou ministro da Justiça, ele fez um discurso falando disso. Porque essa ideia vem do STF, o Lewandowski sai do STF e vai para o Ministério da Justiça para aplicar esta agenda. Ali a esquerda tem um controle sobre as polícias, ali eles conseguem punir policiais que agem, vamos dizer, fora do contexto que eles querem. Ai, tá com muita letalidade essa polícia aí. Ai, temos que, sei lá, ensinar direitos humanos e como usar pronome neutro pro policial. Ou seja, eles querem castrar a polícia e colocar a polícia sob o comando misto do judiciário e da presidência da república, ok? Então essa PEC da segurança é golpe. PEC da segurança é golpe. Repito, PEC da segurança é golpe. Não pode vir PEC da segurança do mesmo tipo de gente que defendeu a ADPF das favelas, que impede a polícia de subir o morro. Não pode vir uma PEC da segurança das mesmas pessoas que se reúnem com o crime organizado. A PEC da segurança é uma armadilha que está sendo tocada pelo PT para atender os interesses do STF e o PT nesse tema. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tá? Coloquem isso, eu já falei isso várias vezes. Quem aqui pessoas lembraram? Que bom que lembraram. É isso, e tá claro agora mais do que nunca. Então, pessoal, a movimentação do PT e do STF é nisso. Tá? É nisso, é nesse caminho. E não pode passar. Eu tentei falar hoje de manhã com o deputado Kim Kataguiri e o cara tá muito ocupado. Eu vou tentar ligar pra ele pra saber como é que está o status disso. Vamos ver se o deputado Kim Kataguiri consegue me retornar. O Bernardo mandou assim, boa noite, Renan, concordo com você sobre a PEC, mas acho boas medidas transformar a GCM em órgão de segurança pública e a tal da Polícia Viária, o que acha? Eu acho que tem que transformar a GCM em órgão de segurança pública, sim. Acho, não tenho nenhum problema nisso. Meu problema não é este. E nem acho que essa questão da PEC envolva isso. A PEC é uma armadilha. A PEC é um caminho armadilhoso, um lodaçal, que vai deixar a gente preso lá. Aí como tem segurança pública no nome, as pessoas, eu gosto. Não confiem, essa PEC tem que ser desconstruída, ela não pode passar. Tá? Algumas pessoas estão perguntando, Renan, e o partido? O ministro André Mendonça não estava presente hoje no TSE, então todas as audiências dessa semana aí e tal, ou de hoje, que rolando, iam ficar para a semana que vem. Já tem data, será julgado a partir de semana que vem. Vamos lá, vamos que vamos. O Kim, ele está voando. Infelizmente não dá para falar com o Kim. Voltando, nós, nesse desejo que eles têm de fazer essa concentração, temos que pensar qual é o nosso papel, porque nós temos que pensar, não para sempre como eterna oposição, nós temos que pensar como alguém que vai governar o Brasil. Se eu fosse presidente da República, eu gostaria de ter essa centralização? Não. Não. Eu sou o centralizador, eu acredito em centralização, mas essa centralização não é necessária. E aí você vai falar, por que, Renan, não é necessário? Vou explicar meu ponto. Existem instrumentos que entregam a centralização para o Estado no momento em que o Estado precisa centralizar operações. Um deles é um estado de emergência. Tá na Constituição.
são elementos que ultrapassam, por exemplo, a GLO. Como bem observou o Rodrigo Pimentel, num podcast que ele foi, a GLO não entrega, por exemplo, à polícia a possibilidade de entrar em casas. Porque a polícia, para derrotar o crime organizado numa guerra, vai ter que entrar em casas. Então, o estatuto, tô até com um jurista aqui, o jurista que tá aqui na nossa... Veja qual é, não sei se é o estado de emergência, o estado de sítio, que permite que as forças de segurança entrem na casa das pessoas. Você vai precisar disso numa guerra. Aí nessa guerra você vai listar tanto as forças armadas quanto as forças estaduais de segurança, vulgo polícias militares. E aí nesse sentido, como presidente da República, eu efetuaria uma operação com essa centralização num contexto de guerra para retomada de território, eliminação do crime organizado, prisão ou morte das suas lideranças. Porque também, Renan, você quer prender e matar? Não, eu quero matar em combate. Estado de sítio. Num estado de sítio a gente vai ter que botar o Brasil em estado de sítio. Então, eu vou prender. Agora, resistiu, morreu, né? Resistiu, eu tô com um fuzil aqui, não... Prau! Eu não vou nem responder. Os nossos policiais vão prau. Pá. Matou, morreu, aconteceu. Batimentos cardíacos diminuíram até desaparecer. Teve um... vi Deus. Aí o cara, é com morto. Aí, entendeu? Se viu Deus ou não viu Deus, se viu o capeta como última imagem, se viu o bruxo, o Sargento Martins como última coisa na vida dele, aí é com ele, tá? O lance é o seguinte, nós vamos querer levar preso pro cara ficar 50 anos na cadeia, sim, pode levar preso. Agora, também levamos o corpo. Não é assim. O lance é o seguinte, aquela massa de carbono retardada será levada ou pra cadeia ou pro necrotério. É isso. E aí nós vamos retomar os territórios, vamos ter o Instituto de Direito Penal do Inimigo tratando o faccionado como alguém diferente, que perde, né, seus direitos e prerrogativas fundamentais. Vamos ter leis penais muito duras, aí sim, pro cidadão comum, tá? Então, roubou, eu roubei, mão armada, fiquei preso, voltei, sou reincidente, cara, você vai ficar muito tempo em cana. Sua vida acabou, cara, desculpa. Pro cara nunca mais ser reincidente. A gente vai acabar com os crimes e roubos. Se eu não me engano, no Brasil, em 2023 e 2024, você teve registrados roubos de carro e roubos de celular, tá? Ou seja, precisou ser meio que a maior arma. Roubos que são atos de violência. Teve pelo menos uns 500 mil casos registrados, porque boa parte dos casos não são registrados pelas pessoas. Quantas pessoas que não têm o celular roubado e que sequer vão dar queixa na polícia, tá? Então, esse número é muito maior. Esse cara que comete esses crimes, ele é um reincidente. Na maior parte dos casos é um reincidente. Nós vamos diminuir isso. Então, assim, com o governo da missão, nós vamos, aplicando isso, retomar os territórios, começar o processo de desfavelização. E do outro, cara, você vai ver em 2 meses, 3 meses, desaparecer os crimes na cidade. Você vai começar a andar com o celular na rua numa boa. Nós vamos entregar isso pra você em poucos meses. E aí não vai ter vagabunda de direitos humanos, né? Cheirador de pó, ongueiro, a piranha, o vagabundo, né, essa gente deformada, essa gente não vai ter opinião pra dar. Porque a partir do momento que você tiver com o teu celular andando na tua rua, numa boa, você não precisou mais botar droga do insufilme no teu carro, aí acabou. É isso que nós precisamos fazer. É isso. E em pouco tempo isso se resolve. Então você pode ter uma centralização momentânea para resolver esse problema. E depois, com uma legislação decente, os governadores vão entregar os resultados. Aí você fala, mas e os governadores do Nordeste? É complicado, que o governador do Nordeste gosta de bandido. O governador do Nordeste adora um bandido, adora, né? Aquele governador da Bahia, aquela nhaca, aquela íngua, adora um bandido, né? Todos, né? Assim, o Nordeste inteiro, Norte quase todo também gabarita. Não pode ver um bandido que estão lá quase fazendo sexo com o bandido. Ali é o seguinte, né? As regras vão ser bem objetivas e o exercício, vamos dizer, não só da justiça, mas das polícias para entregar suas políticas vão ser cobrados, né? E aí vão vir o que a gente chama das nossas cláusulas de desempenho administrativo ligados ao Poder Executivo, pra gente fazer a nossa verdadeira reforma administrativa, porque governador que não cumpre indicador perde mandato. É meio claro e meio óbvio. Isto aqui, se feito, meus amigos, em pouco tempo, a gente resolve a segurança. E eu digo mais pra vocês, as pessoas vão ver mais rápido o efeito de fim de roubos de carro e celular e roubo de carga, uma diminuição drástica disso. E enquanto isso a guerra vai estar rolando na retomada dos territórios. A gente pode falar o seguinte, a famosa Batalha do Rio de Janeiro, a Batalha da Penha, a Batalha do Alemão e as batalhas de Fortaleza vão entrar nos anais da história brasileira
como momentos de reconquista em que as polícias, com as forças auxiliares do exército, retomam aquele território. Não serão grandes batalhas no sentido de que o crime organizado a gente vai passar a rapa neles. Não vai restar pedra sobre pedra. Mas vamos retomar. E o PCC, mesma coisa. Mesma coisa, só vai ser diferente. Operações mais inteligentes, eles são mais descentralizados, não ficam em morros, tá? Mas vamos pegar eles do mesmo jeito. Aí sim entra a tal da inteligência. É inteligência. É isso, mas em pouco tempo. Pouco tempo vocês vão ver resultados. A guerra talvez dure 1 ano até reocupar tudo, tá? E aí é aquela coisa, reocupou, tudo isso tem que estar vindo com um plano de reformas fiscais muito forte do porte do Estado brasileiro, que eu vou precisar liberar pelo menos 60 bi ano. Pelo menos 60 bi ano pra gente fazer os planos de reurbanização, tá? A gente vai ter esse plano de reurbanização e desconstrução das favelas brasileiras vai demorar vários anos, porque a gente vai ter que gastar sem inflação, tá, Riso? Coisa de quase 900 bilhões. Então, são obras na casa dos 900 bilhões. E a gente vai ter que trazer, assim, construtoras de fora, projetos arquitetônicos de fora, uso inteligente de materiais pra gente economizar e a obra construir rápido. E a gente, vai derrubando favela e vai fazendo prédio, vai fazendo bairro e árvorezinha. E regra muito dura. Veio refavelizar de novo, perdeu a casa, perdeu a moradia, é preso. É isso, não vai refavelizar nada. E é um processo educativo. As pessoas vão ter que ajudar a cuidar dos bairros, as crianças vão aprender a cuidar dos bairros, elas vão ter que gerar afeto pelo bairro delas. Porque o resto do Brasil vai ajudar a bancar aquela brincadeira. Eles também vão ajudar a bancar, só pra avisar, o morador não é que ele vai receber um negócio de graça. Ele vai receber um negócio, vai vir um título de propriedade e ele vai ter que pagar por aquilo, nem que seja um valor muito pequeno, mas ele vai ter que pagar por muito tempo. É isso. Não serão essas empreiteiras, picaretas brasileiras, ladronas que vão construir isso. Vamos trazer gente do mundo inteiro. Eu quero trazer chinês. Chinês constrói rápido. Vem chinesada. Mano, só os tincholim ali, plá, construindo rapidão. Vambora. Tô com a chinesada. Não, o sueco, a Skanska constrói melhor. Vem Skanska, vem todo mundo.